Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram desde o último vídeo? Aqui em Rondônia tudo bem e FA na Veia está de volta com mais um vídeo sobre esse período de off-season que mais uma vez, mais um domingo sem jogos de futebol americano, mas a gente vai acompanhando os campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, ou seja lá quais foram, mas isso esportivamente falando, porque nesta segunda-feira nós vamos falar de off-season e de uma data especial que é a Free Agency, que não começa exatamente hoje, mas começa na quarta-feira, mas hoje já começa o chamado Legal Temporal, que é aquele período inicial onde os times podem entrar em contato com os jogadores para contratá-los, mas só é oficial a partir de quarta-feira. Mas antes de falarmos sobre a agência livre, sobre a Free Agency, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim você recebe os avisos de novos vídeos aqui no canal. E também comente e compartilhe, porque ajuda demais a divulgar o canal para os demais colegas e amigos de vocês, além do YouTube entender que o negócio está indo muito bem e eles mesmos o espalham para outras pessoas, só como se fosse uma indicação indireta a partir da ação de vocês. Já fizeram tudo isso, então estão prontos para falar de Free Agents? Então vamos embora, solta a vinheta. Muito bem, então como eu comentei, hoje, dia 9 de março, começa a Free Agency. Por que entre aspas? Porque como eu citei também lá na introdução, hoje começa propriamente dito o Legal Temporary, ou tradução mais livre aí, o período em que cada um dos times interessados podem entrar em contato com jogadores que estão livres no mercado para contratá-los. E aí dia 11, assim que abrir o mercado, os contratos começam a ser fechados, a toque de caixa, como se nada tivesse acontecido, muitas vezes. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que ali nos meandros já tem um papinho aqui, um papinho ali, um jogador sendo procurado aqui e ali, só não é divulgado, porque se o negócio aparece, se a divulgação aparece, dá um BO para as franquias, para os jogadores, franquia perde pique, jogador paga multa gigantesca, a própria franquia pode pagar multa. Então, o Legal Temporary existe, mas não quer dizer que não exista também contratações não, mas necessariamente contato entre jogadores e times antes desse período considerado legal para negociações. E nesse vídeo nós vamos trazer aí alguns movimentos que já começaram a acontecer nas últimas 2-3 semanas, alguns já comentados em vídeos anteriores não serão trazidos aqui de novo, outros talvez pela sua importância, sim, mas eu acho que consegui trazer só coisas que eu não falei ainda em vídeos, que vocês talvez tenham ouvido em outros vídeos, em outros canais, mas aqui comigo ainda não. Vamos começar com dispensas. Em primeiro lugar, dispensa de Stefon Diggs, wide receiver dos Patriots, ou ex-Patriots agora, O que vai liberar aí cerca de 16,8 milhões de dólares no teto salarial da franquia, o que é um alívio gigantesco, sem falar no alívio extra-campo, porque a gente conhece já Stefon Diggs há um bom tempo, ele tem seus BOzinhos muitas vezes fora de campo, é uma diva, e isso também já é um alívio gigantesco para as costas da franquia. Outra dispensa aí, talvez não tão importante quanto a de Stefon Diggs, o linebacker dos Bears, Tremaine Edmunds, agora ex-Bears, Ele foi dispensado e é bem provável que crie um certo movimento ali na Free Agency, alguma busca por esse jogador, só que eu acho que não vai ser algo assim tão efusivo quanto talvez, por exemplo, para o Stefon Diggs, wide receiver, mesmo mais marrento, ainda tem alguma lenha para queimar. O Tremaine Edmunds não é assim o melhor dos linebackers na liga, se fosse talvez não estaria nem indo para Free Agency, E foi mais para liberar espaço na folha salarial, e porque também não estava rendendo talvez aquilo que a direção, ou que o corpo de técnicos queria que ele rendesse. Então, é bem compreensível nesse momento. Outra dispensa totalmente compreensível, Joe Mixon, running back, dispensado pelos Texans, Foi cortado do roster dos Texans a pedido dele, diga-se de passagem, tá? E é perfeitamente compreensível porque, ele chegou, se não me engano, em 2024, vindo de umas 2 temporadas que já não eram tão boas lá no Cincinnati Bengals. Ele até que rendeu mais ou menos bem no primeiro ano passado,
foi muito, mas muito aquém, não que assim esperava-se muita coisa dele, mas foi muito aquém daquilo que se esperava dele, do pouco que se esperava. Muita contusão, baixo rendimento, então juntou assim uma série de fatores que vai justificar e ser totalmente compreensível na dispensa do jogador, que vai abrir um espaço de 8 milhões no cap salarial da franquia. Mais um dispensado aí, Taylor Deck, tackle dos Lions, agora ex-Lions na verdade, ele pediu dispensa depois que as negociações para uma renovação contratual não se alinharam. Eles não conseguiram chegar a um acordo para renovar contrato e agora dispensados serão abertos aí 11,6 milhões de dólares no cap da franquia e esse será muito bem disputado, diga-se de passagem. Quem tiver os melhores preços para o jogador vai conseguir um bom tackle para sua linha ofensiva. Agora, quem será que vai atrás do jogador que está precisando muito? 49ers precisava? Precisava. Vai fazer isso? Duvido em gênero, número e grau. Mas tem muitos outros que vão precisar. Vai que de repente ele apareça lá nos Browns, que tem toda a sua linha ofensiva, indo para a free agency. Os Raiders dispensaram Geno Smith. Oh, que surpresa! Não, nenhuma surpresa. Depois de um péssimo desempenho no único ano dele na franquia, uma movimentação que já era de certa forma esperada e também de certa forma que demorou bastante para acontecer. Eu esperava que ele fosse dispensado muito mais cedo. Vai abrir um espaço no cap aí de 8 milhões de dólares, mas vai deixar um cap de 18,5 milhões de dólares, né? 18 milhões e meio. E provavelmente voltará como reserva, se voltar para a NFL. Eu creio que volte, algum time vai contratá-lo como reserva, né? Ou como algum quarterback ponte, vai saber. Tá? Mais um dispensado. Jonnu Smith, tight end, dispensado pelos Steelers, ex-Dolphins e algumas outras franquias, vai continuar trafegando pela liga. E sinceramente, hoje eu não faço ideia de para onde ele poderia ir. Tá? Não tenho a mínima ideia, não consigo pensar num time onde ele encaixaria muito bem. Mas qualquer time que esteja com uma mínima necessidade de tight end pode ver nele um excelente recebedor e bloqueador mais ou menos, mas ainda assim um bom tight end para estar em algum roster. Se ele pudesse estar no seu time, você aceitaria? Se for pelo preço justo, talvez sim, né? Vamos para algumas renovações contratuais, só lembrando que não são todas as que aconteceram, só algumas mais relevantes, começando com Daniel Jones, que chegou a um acordo com os Colts e estão perto de finalizar uma extensão contratual que deve ser de 4 anos e 160 milhões de dólares, é uma média de 40 milhões por ano. Arriscado, tá? Mas de certa forma até merecido ou compreensível. Merecido ou não, vai ser uma aposta. Primeiro, porque ninguém sabe como ele vai retornar das contusões dele. Fratura na tíbia talvez não seja a contusão mais gigantesca do mundo, não vai afetar a mobilização dele, a mobilidade dele, mas a contusão de rompimento de Aquiles, esse vai dar o que falar, porque rompeu o Aquiles, vai mexer com a mobilidade do jogador, e a mobilidade do Daniel Jones era uma das suas maiores armas. Lógico, ele não corria o tempo todo, ele não arriscava correr o tempo todo, mas na hora que precisava que ele corria, era uma das armas mais eficazes do quarterback. E ele, metido a quarterback de pocket, né? Talvez não renda tanto quanto ele renderia tendo um pouco mais de liberdade para correr. E mesmo que os times deem, será que ele vai conseguir render correndo como ele rendia ou como ele rendeu na primeira metade da temporada passada? Essa é a grande pergunta. Eu não teria oferecido esses valores, mas quem sou eu para falar do dinheiro dos outros, né? Mas que arriscado pra caramba é. E novamente, novela Browns Watson está de volta. Porque agora voltando de nova contusão. O cara que se contundiu desde que foi trocado. Péssima troca, péssimo contrato. Provavelmente o pior de toda a história da NFL, antes e depois, né? Durante agora a era Super Bowl. Muito ruim. Tudo que aconteceu desde que ele chegou na franquia foi péssimo para Cleveland. Mas vamos lá, esse cara tem um contrato gigantesco,
já foi feito reajustes contratuais, já passaram por um monte de anos depois do contrato ali, os famosos void years, já, e vai vir mais um pouquinho, porque eles vão ter que reestruturar, eles estão trabalhando na conversão de salário em bônus contratual, né? O que vai abrir aí um espaço, de certa forma, gigantesco na folha de cerca de 35,76 milhões de dólares. E aí nós vamos ter aí um cap hit para 2026 de 44,9 milhões e para 2027 outra bomba, 86,2 milhões. E provavelmente em 2027 ele seja trocado ou dispensado. É mais fácil a segunda opção, que eu acho que ninguém vai querer trocar por Deshaun Watson. Vide tudo que já aconteceu com ele por trás dos bastidores. O problema para Cleveland é que quando eles acham que chegaram ao fundo do poço, tem um alçapão no fundo desse poço. E aí quando eles finalmente acham que chegaram no fundo do alçapão, tem mais um. A coisa tá feia demais para eles, hein? Mais uma renovação aí, Devin Singletary, né, o running back dos Giants, vai continuar nos Giants, pelo menos na próxima temporada. E eu não sei se a ideia assim é muito boa, apesar do bom desempenho que ele teve até na última temporada, principalmente após a contusão do Cam Scatterable. E essa é a maior dúvida, talvez essa renovação com o Singletary seja por conta das dúvidas quanto à saúde do Cam Scatterable. E teve até, inclusive, boatos, não sabemos se foi o Scatterable mesmo que falou ou não, as mensagens postadas nas redes sociais eram dele de fato ou não, mas falava aí de possível aposentadoria de Cam Scatterable, não sei se isso acho que envolve concussão também, alguma coisa do gênero, não faço ideia, não fui atrás para saber exatamente o que era, porque faz um tempo que isso rolou, mas são as notícias que apareceram. Eu não creio que Scatterable vá parar agora, mas depois dessa contusão, será que ele vai render tudo aquilo que ele estava rendendo na primeira metade da temporada enquanto ele estava a milhão? Essa dúvida talvez tenha sido o motivo dessa assinatura, dessa extensão contratual com os Giants. E Devin Singletary vai ter que mostrar serviço. Não é um running back assim, running back, mas também não é um pedacinho de matéria fecal qualquer, certo? Para finalizar, renovações contratuais. A maior de todas eu acho aqui, tá? Danielle Hunter, edge dos Texans, vai permanecer pelo menos mais um ano. Teve uma extensão aí de um ano que vai garantir 40,1 milhões de dólares para o quarterback, para o defensive end. Mais um ano de contrato e vai manter pelo menos por mais um ano uma forte dupla com Will Anderson. Será que eles vão continuar como a maior ou a melhor defesa da liga? Ano passado esteve ali entre as 3 primeiras. Será que eles conseguem manter esse padrão? É só ali em 10 de setembro que nós vamos saber, tá certo? 10, 11, 12, só 13 de setembro aproximadamente nós vamos saber num primeiro jogo se talvez isso continue ou não. Mas por enquanto, no papel, sim. E com contratações nós temos uma única novidade aí que eu trouxe que eu achei interessante falar a respeito. Tyler Biadasz, center, que foi dispensado pelos Commanders algumas semanas atrás, assinou um contrato com os Chargers, porque entre aspas, porque só vai ser válido a partir do dia 11 de março, quarta-feira. Tá? Então, já está basicamente tudo acertado. Opa, mas Isaac, não pode assinar ainda contrato, só a partir de amanhã eles vão poder negociar. Mas ele estava livre já no mercado. Ele já estava liberado. Ele foi dispensado, então ele é considerado livre antes. Agora, os que vão entrar no mercado, vão entrar a partir do dia 11, só podem conversar com outros times a partir de hoje, dia 9. Então, é algo diferente. Mesmo assim, o contrato só é válido a partir do dia 11. E é um reforço gigantesco para a linha ofensiva da franquia de Los Angeles, ou o lado da Conferência Americana de Los Angeles com os Chargers. Vai faltar umas pecinhas ou outras, a saúde dos 2 principais jogadores se manterem intacta e alguma outra pecinha ali no miolo da linha ofensiva que pode vir via draft ou talvez, quem sabe, ainda na free agency. Mas aí, só a partir, talvez, aí de algumas horas aqui para frente, a gente vai saber se algumas negociações poderão acontecer lá para os Chargers. Agora, as bombas, algumas nem tanto, algumas boas, outras nem tanto, que são as trocas que já aconteceram. Outros tipos de movimentos que podem acontecer antes da free agency, porque aí envolve troca. Ou seja, eu não estou contratando alguém
do time, eu estou trocando por ele, vem um contrato junto, coisa e tal. E o primeiro aqui que eu venho trazer de destaque, o Los Angeles Rams trocou pelo cornerback Trent McDuffie com os Chiefs, que vão receber uma escolhas de primeira rodada, número 29 esse ano, a de quinta e a de sexta rodada desse ano também, e uma escolha de terceira rodada de 2027, reforçando um dos pontos de maior atenção que a franquia precisava, justamente a secundária, principalmente o lado dos cornerbacks, que foi um dos pontos fracos dessa secundária nesse ano. E será que eles estão fazendo isso para uma possível last dance de Matthew Stafford, tentando pelo menos mais um título para a franquia, o segundo do Stafford, e para fechar sua carreira com chave de ouro? É bem provável que esta seja a intenção, mas só durante a temporada para saber se vai dar certo ou não. Eu, como torcedor do 49ers, torço para não dar certo, mas que a coisa está ficando apertada para os recebedores de São Francisco, está ficando muito apertada, porque a defesa do Seahawks, melhorando a defesa dos Rams, 49ers vai ter que fazer milagre trazendo bons recebedores, porque a coisa foi estranha no passado. O Buffalo Bills trocou por um wide receiver, vamos lá, melhor do que os que já estão lá? Sim, melhor, que é o DJ Moore. Eles trocaram por uma escolha de segunda rodada desse ano e receberam, além do wide receiver, uma escolha de quinta rodada nessa temporada também de draft. Vamos lá, os Bills assumem um contrato que vai dar cerca de 27 milhões e meio por ano e que, em tese, deverá ser reestruturado ainda esse ano, pelo menos a parte desse ano, para abrir espaço no cap salarial da franquia. Agora a pergunta, foi caro? Foi barato? Foi preço justo? Aparentemente os valores parecem ser caros. Por quê? Idade do jogador, 31 anos, é o período em que começa um declínio na carreira de muitos wide receivers, com raríssimas exceções, e isso pode pesar muito no bolso da franquia, trocar por um wide receiver que não vai render tanto tempo e tendo tanto tempo de contrato, que são 4 ao todo. Arriscado. Podemos estar falando asneira? Podemos. Vai que lá começa a temporada, ele seja a principal arma de Josh Allen, faça 2.000 jardas recebidas, 15, 16, 20 touchdowns, vai saber, tô aqui chutando números. Aí a gente vai falar assim, pô, saiu barato, ou saiu justo. Barato acho que não vai ser considerado nunca, mas saiu um preço justo, mas a princípio saiu caro. Agora você, torcedor dos Bills, o que achou dessa contratação? Preferiria alguém mais jovem como Brian Thomas Jr., por exemplo? Eu, como torcedor, preferia Brian Thomas Jr. Ah, mas ele caiu de produção no passado. Ok, mudança de corpo técnico, teve algumas alterações internas, isso pode ter afetado. Existe a chance dele estar jogando com contusão, isso foi muito falado no passado. Poderia ser muito mais viável do que DJ Moore, na minha opinião. Diga você aqui qual a sua nos comentários. Chicago Bears trocou pelo center Garrett Bradbury dos Patriots. Os Patriots vão receber uma escolha de quinta rodada de 2027. Então o jogador é bom pra caramba para uma quinta rodada de 2027. Mas isso foi necessário. Ou talvez não. Poderia ter usado o draft para isso? Poderia. Mas acho que eles quiseram trazer alguém com experiência, já que Drew Dalman aposentou com 27 anos. E isso pegou muita gente de surpresa, talvez, provavelmente, até mesmo o time de surpresa. E forçou esse movimento. Uma troca que não saiu cara, na minha opinião, nada cara a troca, né? Quinta rodada de 2027 saiu baratíssimo, mas um jogador que não me inspira lá grande confiança como center. Mas, estando num time novo, numa nova comissão técnica, um novo esquema de jogo, vai que... Mas eles também podem atacar no draft e usar ele como um jogador ponte para o novo que vier. Aí são outros 500. E para finalizar, a troca mais bombástica dessa semana, dessa última semana. Talvez a mais bombástica, se nada acontecer ainda nesses 2 dias de legal tampering, né? Que foi a troca dos Ravens por Max Crosby, por 2 escolhas de primeira rodada, a desse ano, a número 14, e a de 2027. E vamos lá, mais uma vez. Caro? Acho que sim, porque é um jogador de 31 anos também, vai estar com 32 quando começar a temporada, é outra posição que sofre demais com queda de produção a partir dessa idade,
que tem um contrato longo, assinado já a extensão no ano passado com os Raiders, mas que com novos ares podem render diferente do que vinha rendendo nas 2 últimas temporadas, que não foram ruins, só não foram tão boas quanto as primeiras. E outra, um time que pode lutar por título pode dar um ânimo tão grande no jogador que ele pode render muito melhor do que ele vinha rendendo, mesmo que ele tinha falado que não queria ser trocado, não queria abandonar Las Vegas, porque amava Las Vegas. Ok, mas a troca aconteceu. Vai que ele renda muito bem. E os Raiders acabaram abarcando aí um bom negócio com 2 escolhas de primeira rodada, tendo agora 2 nesse ano e provavelmente mais 2 no ano que vem, se novos negócios entre outras equipes durante a temporada ou na próxima Free Agency não acontecerem, né? Aí são outros 500, a gente deixa para o ano que vem. Bem, como eu falei, você pode até citar aqui alguma coisa que eu deixei de fora dessas negociações, trocas, reestruturação contratual, novos contratos assinados, né, novas extensões assinadas. Pode colocar aqui quem você gostaria de ter visto aqui que eu não coloquei, porque eu, em tese, não achei tão interessante para ser tratado nesse vídeo. É lógico que isso é só o começo. Agora, segunda-feira de manhã, é só o começo de um período aí não muito longo, mas que vai dar muita notícia. Durante essa tarde, novos movimentos podem acontecer e alguma coisa nova pode aparecer aqui no canal para vocês. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!